Oi, irmãos, boa noite. A paz seja com todos. Eu sou a Thalita. Daqui a pouco vai estar com a gente o pastor Pedro Paulo, trazendo uma palavra abençoada, inspirado pelo Espírito Santo pra gente. Nós somos membros da Igreja Evangélica Templo do Altíssimo, dirigido pelo pastor José Carlos. E nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade de fazer a adoração continuar, o culto continuar, porque mesmo que o contexto que a gente vive hoje nos force a fechar as igrejas, nós cremos que o culto não pode parar e o Senhor nos deu essa estratégia de estarmos nas redes sociais juntos com vocês, louvando ao nosso Deus. E eu convido a você que pode, que quer, a estar orando conosco. Senhor Deus amado, é uma honra nós estarmos aqui, é um privilégio cultuar o Senhor, te louvar. Nós fazemos isso por amor, ó Deus, nós amamos a Tua presença, nós amamos, ó Pai, te louvar. E nós ansiamos por isso todos os momentos das nossas vidas, ó Deus. E nós te damos graça porque nós temos esse privilégio de anunciar a Tua mensagem através das nossas vidas, ó Deus. Toma a direção de tudo que nós estamos fazendo aqui, que seja inspirado pelo Teu Espírito, que não seja nada de nós, que o Senhor esteja abençoando, que vidas sejam alcançadas, para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus, ó Deus. Nós cremos que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor não perdeu o controle, ó Deus, que tudo está na Tua direção e por isso nós temos o prazer de te continuar te louvando, ó Deus. Nós te entregamos todas essas vidas que pararam um tempinho para estar nos assistindo, para estar louvando ao Senhor junto conosco, que elas sejam abençoadas também nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso perdoar amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Então, irmãos, nós desde já agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui louvando o Senhor. E eu já passo a palavra para o nosso pastor, Pedro Paulo, que vai estar continuando o culto dessa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Templo do Altíssimo. Boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer podermos estar aqui glorificando o nome do Senhor. E tem alguém feliz com o Senhor nessa noite aí? Que o Senhor não possa não nos tirar a alegria de poder glorificar e exaltar o nome dEle. E que em nome de Jesus, Deus possa ministrar nos nossos corações algo tremendo em nossas vidas, porque Ele continua falando, Ele continua agindo. E deixa Ele ministrar no seu coração, porque Ele é fiel. Amém? Antes de começarmos a pregar, vamos estar orando. Feche seus olhos onde você estiver, para que Deus possa achar um coração disposto realmente a receber a palavra dEle. Que Deus possa abrir a sua mente, que Deus possa abrir o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Senhor Deus eterno Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, aonde tiver agora alguém escutando esse áudio, escutando esse vídeo, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa abrir a mente, que o Senhor possa abrir o coração, para que em nome de Jesus não fala eu, mas que o Espírito Santo fale sobre cada coração. Então, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vai aonde que só o Senhor pode, porque o Senhor é onipresente. Toca, Pai, aonde que só o Senhor pode tocar. Espírito Santo, que convence o ser humano do pecado e da justiça, faça a tua obra, ó Pai. É o pedido que eu te faço. Desde já te agradeço para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Amém e amém. Amém, queridos. Deus me deu essa ministração bem antes, né, de nós passarmos por essas questões que infelizmente estamos passando. Mas Deus continua falando e vamos ouvir a palavra dele. Você que tem a sua Bíblia aí, abra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo é o 6. Na verdade, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo é o 16. Diz assim a palavra do Senhor: certamente vocês sabem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Certamente, vocês sabem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo é o 16. Aqui nós vemos uma passagem muito conhecida, numa carta de Coríntios ali, o apóstolo Paulo escreve, aonde vai dizer que nós somos o habitar do Espírito Santo, que nós somos templo do Espírito Santo, que nós, aquele que se converteu fielmente, ele leva o Espírito Santo não do lado, não em cima, mas dentro de cada um de si. E essa ação de levar Deus dentro não é simplesmente porque você quer,
Não é simplesmente porque você decidiu um dia e falar, agora o Espírito Santo vive em mim. Não é apenas querer, mas você tem que passar por um processo. E esse processo, ele começa com o processo de justificação. Aonde quando nós aceitamos Jesus e nos arrependemos do nosso pecado, nós somos justificados nele. E essa justificação, ela vem através do perdão dos nossos pecados. E aí, quando nós aceitamos Jesus, e quando nós reconhecemos que nós somos como pecadores, nós somos justificados em Deus. E aí começa a regeneração, aonde que nós podemos ser chamados de filhos. Porque só aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e se arrependeram dos seus pecados, eles foram adotados pelo Pai. E eles possam ser chamados de filhos. Então, para nós hoje, nós somos a casa de Deus. Nós somos o habitat do Espírito Santo. E ali Paulo vai dizer, vocês são o habitar do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele teve um cuidado, Deus, ele teve o amor, Deus, ele teve a bondade de fazer uma obra em mim e em você. Todos nós temos pecado. O pecado que nos afasta de Deus, um pecado que nos leva à condenação, e Deus teve que trabalhar isso em nós, para que um dia nós possamos ser justificados por Ele e ser regenerados por Ele. Para que aí sim nós podemos receber o amor dEle e sermos transformados e ser chamados de filho. Agora não somos criaturas mais, agora nós somos filhos de Deus. Mas só não acaba por aí, irmãos. Depois da regeneração, você tem a santificação. Porque tem pessoas que deixam Jesus realmente, aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tem a transformação, são chamados de filhos, mas aí começa um processo que é o mais difícil, que é a santificação em nossas vidas. E essa santificação, irmãos, é todos os dias. Matar a carne todos os dias. Matar o nosso eu todos os dias. E esse processo é o processo onde que Deus, ele vai realmente habitar em nossas vidas, vai morar em nossas vidas todos os dias. Porque não adianta nós falarmos que somos o habitat do Espírito Santo se não deixarmos nós sermos santificados. Porque Deus, ele não habita no meio do pecado. Ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. É por isso que ele precisa fazer esses três processos. Primeiro, ele justifica você. Depois, ele faz a regeneração, onde você nasce de novo e é chamado filho de Deus. Para que aí sim, você possa passar pela santificação, onde você vai lutando contra os seus pecados, lutando contra as suas falhas, lutando contra o seu próprio eu. E aí você se torna realmente... Não é que você se torna alguém perfeito. Não é que você se torna, agora eu não tenho mais falha, mas aquilo que te afastava de Deus. Aqueles pecados conscientes que todos os dias você cometia, você não comete mais, porque agora você tem o Espírito Santo de Deus e você pode fazer a diferença. E é isso que Deus quer fazer em vidas que ainda não deixaram. Vidas ainda que creem em Jesus, mas não querem deixar Deus fazer uma obra. Deus, ele quer fazer morada na sua vida, mas para isso não passa apenas você querer. Você tem que se arrepender. Você vai ter que deixar ele viver em você. Deixa ele mudar o seu estilo de viver, deixa ele mudar o seu caráter, deixa ele mudar os seus maus hábitos. E deixa ele fazer uma morada dentro de você. E hoje eu e você, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós podemos ser chamados de filhos se ele habita dentro de nós. E ele habita em mim e em você. Porém, Deus quer ministrar nos nossos corações, que tem uma passagem lá em Mateus, em Lucas, capítulo 11, versículo 24, onde o próprio Jesus, ele vai nos contar o que acontece em algumas vidas. Porque ele vai dizer que ele liberta muitas pessoas. E como consequência disso, o diabo, ele sai das pessoas, o inimigo, ele sai. Mas depois de um tempo, o inimigo, ele vem sondar como é que está a nossa vida novamente. Como é que está a casa novamente. Porque aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o inimigo expulsou. Porque ele não tem lugar na minha e na sua vida a partir do momento que Jesus fez morada dentro de nós. E se nós formos dar um tema para essa ministração, será: não há vagas. Que você possa, no seu coração, deixar Jesus reinar sobre a sua vida. Ao ponto que quando o diabo chegar e querer ver novamente como é que está a casa,
ele vai achar lá do lado de fora, não há vagas, porque Jesus ele reina dentro de mim. Porque Jesus ele reina e não há vagas mais para o pecado, não há vaga mais para o inimigo. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo ele sai. Mas depois de um tempo ele vai ver como é que está a sua casa novamente. Ele vai dar uma voltinha, ele vai voltar para ver como é que está a casa que era a morada dele. Aí nós vemos que acontece muito, porque o diabo ele não desiste de nós. O diabo ele continua querendo ver e querendo nos levar para uma velha criatura. E a consequência disso, ele toda hora está vendo como é que está a casa. Toda hora ele volta para ver como é que está a casa. E toda hora ele volta para ver como é que está a casa. E Deus, nessa noite, ele vem ministrar no seu coração. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Porque nós dissemos que nós somos templo do Espírito Santo. Mas será que nós passamos e continuamos passando por esse processo? Será que nós somos santificados nele? Porque muitas vezes nós passamos por todos esses processos, mas não deixamos o nosso pecado, não deixamos a nossa carne. E aí o diabo ele vem ver como é que está a casa. Como é que está a morada que eu era antes de ser expulso? Porque quando Jesus ele entrou nas nossas vidas, ele expulsou o inimigo. Ele falou, agora essa mente é minha, esse coração é meu, esse corpo é meu. Ele não faz mais as suas vontades, mas ele faz a minha vontade. E quando nós aceitamos e passamos por esse processo, Jesus ele reinou em nós, ele reina em nós. E quando o diabo tem que aparecer nas nossas vidas, ele tem que ver do lado de fora a seguinte escrita: não há vagas, porque já está ocupada e quem vive e quem reina em nossas vidas é Cristo. Mas aí essa passagem ele vai dizer que o inimigo ele volta e acha uma casa limpa, uma casa arrumada, mas uma casa vazia. Aí ele fala assim, opa, essa vida agora não é mais o que era antes, né? Que eu fui expulso, agora tá tudo liberado, eu vou voltar para minha casa. E a palavra do Senhor fala que quando ele volta, ele traz mais 7 com eles, piorando o estado que a pessoa estava. Aí eu vejo que, infelizmente, irmãos, não é simplesmente as coisas pioraram, que as pessoas continuam pecando coisas piores. Mas aí começa um processo onde que muitas pessoas precisam tomar muita atenção. Porque o diabo ele volta, ele vai trazer 7 com ele, para morar naquela casa contigo, já foi de Cristo. E agora, a sensação é que o diabo está reinando, e por uma mente que um dia já foi santificada, por um coração que já foi de Cristo. E agora a questão que o diabo vai fazer nessa vida não é simplesmente que ele vai fazer coisas piores, mas que ele vai fazer as coisas erradas tendo a consciência do que é certo. Porque quando você estava na velha criatura, no pecado, você vivia num tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você foi santificado por Deus, você foi purificado por Ele, e aí você teve a sua vida santificada, Ele reinou dentro de você, e você deixou Ele voltar, agora Ele vai ter que trabalhar numa mente que já foi santificada, que sabe o que é certo e o que é errado, que tem toda a base em Cristo. É por isso que Ele volta com 7, para piorar, porque agora o que Ele vai fazer é uma pessoa que já sabe o que é certo e errado, e vai continuar fazendo o que é errado, sabendo o que é certo. Sabe com quem aconteceu isso? Com Judas. Judas, ele estava com Jesus, ele sabia o que era certo, ele tinha o Cristo do lado dele. Mas quando o diabo ele apossou da vida dele, ele sabia tudo que ele estava fazendo de errado, mas ele continuava fazendo porque ele estava possesso. Eu falo isso infelizmente, que algumas pessoas dentro da casa de Deus, elas estão possessas, porque elas continuam fazendo as coisas erradas, sabendo que está fazendo errado. E é isso que o diabo faz quando sai e entra e a pessoa não deixa ser transformada. Existem pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, porque elas não mudam o seu cotidiano. Elas fazem escondida, mas não deixam de fazer. Para essas pessoas, elas estão possessas. Assim como essa passagem, assim como Judas passou, assim como essa passagem fala. Existem pessoas que sabem o que é errado, que já teve um momento onde que Deus desceu a ficha, onde que Deus mostrou o certo e errado, aquilo que deveria mudar. Mas as pessoas continuam fazendo errado, porque escolheu as suas vontades. E aí o diabo ele volta para casa com 7 demônios,
Porque agora, irmãos, ele vai ter que atuar numa mente que um dia já foi transformada, numa mente que um dia já foi restaurada. E aí agora ele vai ter que agir numa vida, num coração que um dia já foi de Deus. E existem muitas pessoas na casa de Deus assim, que sabem o que é certo e o que é errado, que já teve experiências com Deus, que já teve vida com Deus, que já foi chamado templo do Espírito de Deus, que era morada do Senhor, mas aí deixou suas vontades, deixou a sua carne, deixou o seu coração, deixou mais uma vez o inimigo entrar, porque a partir do momento que nós damos liberdade para nossas vontades, a gente está limpando a casa, a gente está arrumando para ele entrar, a gente está esvaziando, a gente está tirando Jesus para que ele possa entrar. Mas que em nome de Jesus, na minha e na sua vida, não possa acontecer isso. Que na minha e na sua vida, todos os dias, a gente possa colocar uma placa do lado de fora das nossas vidas, quando ele olhar para nós e falar assim, não há vagas. Porque um dia eu fui restaurado, um dia eu fui santificado, um dia eu fui purificado por ele, eu passei pela regeneração, eu fui justificado por ele. Então não há mais vagas para o inimigo na minha vida, na velha criatura eu não volto mais. Mas tem pessoas que por causa do tempo, as suas vontades, o seu querer, eles estão dando liberdade para a sua carne. Estão dando liberdade para a sua carne. Ao ponto de que ele fala assim, olha, pode entrar. Ele afasta Jesus, porque Jesus ele não atua no meio do pecado. Ele afasta Jesus e deixa o inimigo voltar, e ele volta com 7 piores. Porque agora ele vai ter que trabalhar numa mente que um dia já foi do Senhor. Vai ter trabalho, é por isso que ele volta e você vai se tornar uma pessoa pior, não simplesmente porque você vai fazer coisas piores, mas porque um dia você já foi dele, um dia você já foi do Senhor. Mas em minha e sua vida eu creio, irmãos, que não vai acontecer isso. E se por um acaso aconteceu isso contigo, você era do Senhor, você vivia nos braços dele e você deixou que as coisas acontecessem na sua vida, saiba que Deus ainda tem poder para fazer da sua vida morada dele. Nós vivemos dias onde que muitas pessoas têm clamado ao Senhor. Muitas pessoas têm pedido ao Senhor misericórdia, muitas pessoas têm pedido. E existe uma frase que muitas pessoas estão colocando, muitos cristãos estão colocando no Facebook, nas redes sociais, é que muitas pessoas estão temendo o vírus, mas não temem a Deus. Peça misericórdia para você voltar nos braços dele. Porque tudo está na mão do Senhor. Mas nós devemos ter a certeza de uma coisa. Se nós passarmos testes, se nós formos levados, nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos a certeza que nenhum de nós queremos não queremos ser contraído por esse vírus, não. Mas por acaso acontecer isso, ter a certeza para onde que eu estou indo. E só tem certeza aquele que deixa Jesus reinar no seu coração. Só tem certeza e só tem tranquilidade nesses dias ruins aquela pessoa que fala assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que em todas as coisas o Senhor reina sobre a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu faço a minha parte, eu estou no isolamento social, eu limpo as minhas mãos, eu faço tudo que o governo pode falar, que as autoridades podem falar, mas se por um acaso acontecer o pior, eu sei que amanhã, Senhor, eu estarei contigo. Não porque eu sou perfeito, mas que todo dia eu estou matando a minha carne, todo dia eu estou me santificando, todo dia eu estou matando as minhas vontades para estar mais perto do Senhor. Então que em nome de Jesus, que o tema dessa pregação possa ser o tema da sua vida. Não há vagas do inimigo. Não há vagas. Porque é muito fácil nós clamarmos ao Senhor. Eu quero ver quando passar isso. Eu quero ver quando passar por essas tempestades. Porque as pessoas lembram do Senhor quando as coisas estão ruins. Mas quando está no carnaval, quando as coisas estão boas, esquece do Senhor. Não se esqueça, Ele é Senhor e nós precisamos nos converter os nossos corações. Não apenas para pedir misericórdia, para que Ele possa libertar nós desse vírus, mas principalmente para que Ele possa trazer salvação, para que Ele possa trazer arrependimento para nós, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e lembrarmos, a gente não pode nada, a gente não é nada, e a gente precisa do Senhor. E assim como Paulo fala,
Não sabeis vós que é templo do Espírito? Não sabeis vós que você é templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo? Ou você fala que é templo do Espírito Santo? Quem mora dentro de você? Quem habita dentro de você? A palavra do Senhor fala que o Senhor está à porta e Ele bate. Aquele que ouvir a sua voz, se abrir a porta, Ele entrará em sua casa e vai cear contigo. Ele quer cear com você, irmãos. Então, nesses dias difíceis, que você possa abrir a porta do teu coração, para que em nome de Jesus você possa levantar como um para dizer: Ele habita em mim. Ele vive em mim. Posso todas essas coisas acontecer. Posso estar o mundo do jeito que tiver. Mas eu tenho uma certeza. Ele reina em mim. Ele habita dentro de mim. E isso para mim já é o suficiente. Isso para mim é glorioso. Porque podemos não ter muitas coisas. Podemos ver a dificuldade que o mundo está passando. O desespero que o mundo está passando. Mas no meio desse desespero todo, irmãos, você tem que se levantar como aquele que fala assim: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei porque Ele vive dentro de mim. Ele reina dentro de mim. E nada nem ninguém pode tirar isso a não ser você. Porque um dia Ele te justificou. Porque você aceitou Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E você se arrependeu dos seus pecados. Um dia Ele te regenerou, dando o direito de ser chamado de filho. Mas agora é o seu dever, todos os dias, se santificar nele. E aqueles que são santificados no Senhor, é difícil, mas vale a pena. Porque você pode dormir com a cabeça tranquila, com a paz, para dizer assim: olha, eu não sou perfeito, mas eu sei que o Senhor vive em mim. E no céu, irmãos, não vai entrar aqueles que não são santificados nele. Eu não estou falando que nós não somos pecadores ou que não cometemos erros. Cometemos. Mas o erro em nossas vidas tem que ser um acidente. E não todos os dias nós sabendo que estamos fazendo errado. Essa passagem, ela é muito triste. Sabe por quê? Porque a realidade de muitas pessoas dentro da igreja. Pessoas que dizem ser deles, mas tem um pecado oculto. Um pecado onde que estão sendo levados. E dizem ser templo do Espírito. Mas na verdade estão afastados do Senhor. E na verdade estão possessos. Porque perderam o temor de Deus. O temor de Deus não é simplesmente para pedir que Ele faça a misericórdia do Senhor para que Ele possa libertar desse vírus. Temor de Deus é pedir a misericórdia dele para que possamos vencer a nossa carne todos os dias. Temor de Deus é você não fazer as coisas para Ele como se fosse de qualquer jeito. Temor de Deus é você não fazer aquilo que é errado, sabendo que é certo. Sendo que um dia você já foi justificado por Ele, sendo que um dia sua mente já passou por Ele. Não deixe, quando Ele vier, fala: não há vagas. Não há vagas. Porque quando Ele sai, Ele volta para ver como é que está a casa. E mais uma vez eu te pergunto: como é que está a casa? Como é que está a casa? Ela está ocupada? Como é que está a casa? Ela está ocupada por Cristo? Ou será que quando o inimigo vier, ele vai achar uma casa limpa, uma casa arrumada, mas uma casa sem Cristo, uma casa vazia? E Ele volta, irmãos. Não acho que Ele não volta, porque Ele volta. Ele volta. E se Ele achar uma casa vazia, Ele vai fazer morada e vai piorar ainda mais. Porque Ele vai trazer tristeza para um coração que muitas vezes já foi dele. Nesses dias, Deus Ele usa de propósito para atrair muitas pessoas que estavam afastadas. Muitas pessoas que sabiam que era certo, mas estavam brincando com Ele. Nesses dias, Ele mostra para muitas pessoas que Ele é o Senhor. Que não apenas Ele tem o controle da natureza, de tudo, mas que Ele quer fazer de você uma nova criatura. E sabe de uma coisa, por mais difícil que pareça, Ele tem poder para fazer tudo novo. Para restaurar, para santificar de novo. Porque nada pode deter o agir de Deus.
Ah, mas agora voltou o inimigo, mas com 7, agora é impossível. Não, para ele não existe nada impossível. Ele continua batendo na porta dos corações para dizer, olha, deixa eu entrar de novo. Deixa eu entrar de novo. Ele sai porque você expulsou ele. O nosso Deus, ele é muito educado. O nosso Deus, ele é muito gentil. O Deus, ele te dá liberdade. Ele dá liberdade para você fazer o que você quiser. Mas ele não habita no meio do pecado. Ele não habita no meio das coisas erradas. Ele fala assim, olha, você pode fazer o que você quiser. Mas eu não vou habitar no meio do pecado, no meio das coisas erradas. Mas sabe de uma coisa? Se você se arrepender, eu vou estar do lado de fora, batendo na porta do seu coração. Se você se arrepender, eu vou continuar do lado de fora te chamando. Existem muitas pessoas que não estão ouvindo a voz do Senhor porque estão tão ocupadas, a sua vida, a sua casa está tão perturbada, estão tão ocupadas que não estão ouvindo a voz do Senhor. Mas nessa noite, Deus toca e bate na porta de corações. Eis que estou na porta e bato. Deixe ele entrar, porque ele quer fazer tudo novo de novo. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Às vezes, você que está nos ouvindo, um dia foi da graça do Senhor. E por algum motivo você deixou ele. Deixou de adorar ele e deu a oportunidade para o inimigo entrar na sua vida. E como consequência disso, você vê que a sua vida ela foi por água abaixo. Deus nessa noite vem ministrar no seu coração. Eu posso fazer tudo novo de novo. E quando ele entrar, mais uma vez, você pode colocar na placa do seu coração, não há vagas. Porque quando ele reina dentro de mim, de você, é só ele, mais ninguém. Ele tem que tomar conta das nossas vidas, ele tem que agir, e ele tem que ter o centro, ele tem que ser tudo em nossas vidas. E quando os pecados, quando a nossa carne vier, a gente pode dizer, não há vagas. Não há vagas. Que em nome de Jesus, irmãos, dias difíceis estamos vivendo, mas que esses dias de trevas possa nos lembrar quem é o Senhor e possa nos lembrar o seguinte, nós precisamos muito dele. Nós precisamos continuar nele. E mais que tudo, irmãos, precisamos estar alicerçados neles, santificados neles, transformados neles. Porque se por um acaso acontecer alguma coisa com a gente sabe assim, eu vou encontrar com ele. E assim como Paulo fala, morrer é lucro. Não que nós estamos querendo, que entenda bem isso, irmãos. Não que a gente está querendo, eu quero morrer. Não, a gente está fazendo todos os cuidados, a gente está no isolamento, a gente está fazendo vídeo. E a gente não está tendo culto porque a gente vê a gravidade. Mas não sabemos o dia de amanhã. Mas se o dia ruim chegar na sua casa, e se um dia você se encontrar com o Senhor, sabe de uma coisa? Você tem que ter a certeza no seu coração, eu vou morar com Ele. Eu vou viver com Ele. E esses dias, Ele vem trazer a memória para muitos que sabem, mas não estão dando atenção que Jesus está voltando, que o Rei está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai falar assim, como é que está a sua casa? Quem mora aí? Ele vai ver quem é que habita dentro de você. Esses são sinais que antecedem o final dos tempos. E nós como igreja nós deveríamos ter um despertar para a nossa igreja e para o mundo. Que coisas difíceis iriam acontecer, estão acontecendo. E para que isso possa ser um despertar no nosso coração para dizer o seguinte, eu não vou mais viver do jeito que eu quero. Porque Deus está te dando oportunidades e Ele está te mostrando. Eu estou voltando. E quem está morando dentro de você? Quem está habitando dentro de você? Quem que está habitando dentro do seu coração? Poxa, bebê, você pregar uns dias desses, exortação. Irmãos, não adianta nós clamarmos misericórdia para o Senhor, nos desperta esse vírus, nos liberta e faz de novo, Deus, e faz alguma coisa, nos liberta esse vírus, e cura, Senhor, se não nos voltarmos para Ele, se não nos arrependemos e cremos que Ele é Senhor. Eu não estou falando que simplesmente Deus usou isso para... Não, irmãos, eu estou falando que Deus Ele usa disso também, para mostrar que nós precisamos voltar para Ele. Quem mora dentro da sua vida?
Quem está habitando dentro de você? Quem é o Senhor da sua vida? Porque nesses dias, muitas pessoas vão colocar texto que Deus sabe de todas as coisas, que Deus é poderoso, que Deus é fiel. Mas o arrependimento e a vida com Deus e a santificação. Nós queremos as coisas de Deus, mas Deus quer algo de nós. Sabe o que Ele quer de nós? Ele quer tudo. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida. Porque Ele sabe, olha, não adianta você sair dessa se você continuar a mesma coisa. Que esses dias possam ser dias onde que a gente vai ter um despertar para dizer o seguinte: eu vou expulsar aquilo que não é do Senhor da minha vida. E eu vou colocar uma placa bem grande do lado de fora: não há vagas. E o inimigo não insista. Ele vai insistir, mas você vai continuar colocando: não há vagas. Vai vir provações e vão vir pratos e você vai dizer: não há vagas. Assim como foi com a vida de José. O diabo tentou de tudo qualquer jeito tirar ele, falou assim: não foi, eu sei o que é certo. Assim como veio também com a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tentaram de tudo que é jeito tirar aquilo que é certo, mas falou assim: não, eu sei o que é certo. E para mim, para a sua vida também será assim. A todo momento ele vai querer tirar das nossas vidas aquilo que é certo. A gente vai dizer: não há vagas. Aqui não, porque eu sei que o Redentor vive dentro de mim. Meu Redentor vive dentro de mim. Ele vive dentro de mim. São dias onde nós temos que colocar a mão na nossa consciência e parar e pensar: onde que eu estou em Deus? Será que eu sou esse que um dia já foi do Senhor e deu liberdade para Ele morar? Ou será que eu sou aquele ainda que precisa ser liberto pelo Senhor? Sabe de uma coisa, querido? Ele continua vendo como é que tá as casas. Ele continua voltando e vendo como é que tá essa casa. E dias difíceis, ele vai voltar e falar assim: como é que tá essa casa hoje? Ah, não, porque tem dia que eu tô com Deus, mas tem dia que eu não tô muito com Deus, não. Ah, tem dia que eu tô legal, mas tem dia... Todo dia ele vai ver como é que tá essa casa. E basta uma brecha, basta oportunidades para você deixar, libertar, tirar o Senhor de uma obra que Ele fez grandiosamente na sua vida. E deixar que o inimigo volte. E quando ele voltar, irmãos, e quando ele voltar, ele não volta sozinho. Então, não deixe. Não volte a ser a velha criatura. Não deixe ele reinar sobre a sua vida. Coloque a placa para falar: não há vagas. Não há vagas, não insista, porque não há vagas. É por isso que ser cristão não é fácil. A mídia, ela mostra uma coisa onde que existem vários cristãos que dizem ser cristãos, estão no falso testemunho, porque foram esses que não foram santificados todos os dias e começaram a fazer as coisas erradas sabendo que era errado. Continuaram fazendo as coisas erradas sabendo que era o errado, sabendo o que é certo. E aí Deus fala assim: eu não posso reinar. Eu não posso reinar sobre essa vida. Eu não posso fazer morada nessa vida. Mas aí Deus vem para dizer para mim, para a sua vida: não seja um cristão apenas de falar, não seja um cristão apenas de postar, não seja um cristão apenas de ir na igreja. Ser cristão é lutar todos os dias. É dar um exemplo. O mundo precisa de exemplo. Não é ser perfeito, não. Mas é mostrar assim: olha, eu vou lutar e vou me arrepender todos os dias dos meus erros. E eu vou fazer diferente. Eu vou levantar e vou fazer diferente. E vou ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. É isso que o mundo precisa. É isso que o Brasil precisa. De pessoas melhores. De pessoas que foram santificadas, purificadas por Deus. Quem vive em você? Quem reina dentro da sua vida? Ele está olhando as casas nessa noite. Ele está olhando as casas de pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. E você tem que ser sincero com ele. Ô pai, essa casa ainda não é sua, mas eu quero que essa casa seja sua. Seja sincero com ele, porque se você abrir a porta, ele tem poder. Ah não, eu fiz muita coisa errada, eu estou fazendo muita coisa errada. Não existe, agora tem 7 piores. Não tem como mais o Senhor fazer. Ele tem poder. Ele tem poder para fazer abundantemente mais. Basta você crer.
para você se arrepender, porque ele vai entrar nessa porta e vai expulsar tudo aquilo que não convém dele, porque quando ele habita, nada mais pode habitar, nada mais. Sabemos que são dias difíceis, mas a nossa esperança é saber que ele vive em nós. Não sabemos o futuro pertence somente a ele, mas sabemos que ele é poderoso. Temos a esperança sim de dias melhores, mas isso deveria vir para aumentar ainda mais a nossa fé, ainda mais o nosso temor. Essa é a palavra, temor. Aumentar ainda mais o nosso temor de quem é o Senhor e de que as coisas do jeito que estão, saber que não é brincadeira. A volta de Jesus não é brincadeira, o anticristo não é brincadeira, o final dos tempos não é brincadeira. E como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa? Que em nome de Jesus você possa colocar uma placa nessa noite. Não há vagas. Não há vagas. Esses dias onde que não há igreja, não há templo físico, no caso de 4 paredes, existem muitas pessoas falando, eu sou o templo. Mas será que nós somos o templo? Porque o templo não é aqueles que apenas louvam o Senhor, aqueles que dizem estar glorificando o Senhor. O templo é aquele que luta contra o pecado. É aquele que faz a vontade do Senhor. Agora a pergunta que fica para nossas vidas. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu e você, nós somos o habitar do Espírito Santo. Porque o habitar do Espírito Santo, ele não habita em templo corrompido. Ele não habita em templo pagão, onde que adora a ele e a outros ídolos. É somente a ele. Somente a ele a honra, a glória e o poder. Nessa noite eu quero convidar você de uma maneira bem breve e direta. Eu quero fazer uma oração contigo. Eu quero pedir que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, mas que acima de tudo possa levantar no meio da igreja e no meio do povo um temor. Porque o temor nos leva a nos santificar, a nos purificar, a buscar pelo Senhor. E para colocar uma placa do lado de fora dizendo, não há vagas. Não há vagas para o inimigo, não há vagas para coisa errada. Ele vive em mim, ele reina em mim. E que nessa oração você possa pedir o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, reina. Reina, Espírito Santo. Vive em mim. Porque eu tenho certeza, irmãos, para aqueles que têm o Senhor dentro da sua vida, pode estar passando o que todo mundo está passando, mas tem uma paz que excede todo entendimento. E essa paz é só o Espírito Santo que dá. Mas para isso você precisa ter o Espírito Santo morando dentro de vocês. E que assim como Paulo falou em Coríntios, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que é tempo do Espírito? Que isso possa ser uma realidade na sua vida. Que você possa ser templo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí agora e começa a pedir a Ele misericórdia em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, nós clamamos pelo Senhor nessa noite. Clamamos pela nação sim, Pai. Pela nação que o Senhor possa vir com as tuas mãos e ter misericórdia do teu povo. Ter misericórdia do mundo, ó Pai, que estão passando por coisas tão difíceis. Mas, ó Pai, acima de tudo, levanta um temor, ó Pai. Um temor no mundo em que as coisas estão acontecendo. E que as pessoas precisam ter a consciência que o Rei está voltando. E que quem está morando dentro de nós, quem que é o nosso habitar, quem que é que está habitando dentro de cada um de nós, a nossa casa está sendo habitada por quem? Que em nome de Jesus possamos colocar uma placa para dizer, não há vagas, não há vagas. Não há vagas para o inimigo, não há vagas para coisa errada, não há vaga para o pecado. Queremos apenas o habitar do Senhor dentro de cada um de nós. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Ô Pai, aqueles que já foram do Senhor, que já foram habitar do Senhor, que as suas mentes, o seu coração já foi dele, mas que se converteram às coisas ruins novamente. O Senhor tem poder, Pai. O Senhor tem poder para fazer tudo novo de novo. Então, em nome de Jesus, faça a tua obra. Faça o teu querer.
Porque só aí, ó Pai, vai trazer realmente temor aos corações. Que haja temor na nossa nação, que haja temor no mundo, que haja principalmente o coração voltado, porque não sabemos o dia de amanhã, mas uma coisa nós vamos ter certeza, Ele vive, Ele reina, e nós vamos morar com Ele, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, nós vamos morar com Ele. Que nossos corações possamos dizer, não há vagas, não há vagas e não há vagas. Que o inimigo ele não possa morar dentro de cada um de nós, mas que eu e você possamos ser um habitar dele. Creia nisso nessa noite. Deixa ele, irmãos. Deixa ele, queridos. Eu não sei o que você está passando, não sei quais as suas condições, mas às vezes Deus precisa, nesses momentos, nos atrair ele para perto, assim como ele fez muitas vezes com Israel. Assim, as coisas ruins aconteceram muitas vezes para atrair para perto, para mostrar que a gente precisa muito dele. A gente precisa se converter para ele novamente. E que em nome de Jesus, o Senhor possa ter ministrado em nossos corações. Espírito Santo, vai em cada casa, em cada coração, em cada vida e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Tenha misericórdia de nossas vidas e nos dê mais uma oportunidade e nos lava com teu sangue, em nome de Jesus. É o pedido que eu te faço, Senhor. Desde já te agradeço para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Amém e amém. Amém, querido, que você possa ter recebido essa palavra e que você não possa esquecer. Deixa ele habitar, deixa ele viver, deixa ele reinar sobre a sua vida, porque ele é fiel. Que o amor do Senhor esteja conosco em nome de Jesus. E nunca se esqueça, você é templo do Espírito. Se você é templo do Espírito, lute contra tudo aquilo de errado. Lute contra tudo aquilo que não convém. Porque aquele que é templo, ele não adora outros deuses. Fique na paz e que o Senhor tenha misericórdia do mundo. Amém.